Bom dia, meu povo! Tudo bem? Como é que vocês estão nesse sabadão? Estão bem? Bora lá pra gente fazer o nosso devocional hoje? Hoje eu quero comentar com vocês uma parte de Jó que mexeu bastante comigo. Esse dia eu estava lendo um livro de Jó e aí eu tive entendimentos diferentes que eu não tinha até então, né? Porque a primeira vez que eu li Jó, eu fiquei achando que era um livro muito triste, eu tive uma experiência meio ruim, sabe? Que eu fiquei com muita dor de Jó, né? Mas hoje eu tive um entendimento diferente do livro de Jó. Então, pra você que quer acompanhar, pega aí sua Bíblia, seja lá física ou no celular ou no seu computador, você que decide, pra gente acompanhar. Pode ser outra versão também. Eu vou ler o pedacinho que tá em Jó 16, a partir do 16. Então vai ser Jó 16:16. O meu rosto está rubro, de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Então, rubro é vermelho. Então, o rosto dele estava bem vermelho de tanto chorar. E sombras densas circularam os seus olhos. Então, tinha muita olheira, porque aqui fala também que ele não conseguia dormir, que ele ficava virando de um lado para o outro, porque todo o corpo dele estava cheio de feridas, tinha vermes, tava assim, horrendo a situação dele, né? E aí depois no 17 tá assim: apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Então, tipo, ele tava lá com o coração quebrantado, tipo, apesar disso tudo que tá acontecendo comigo, e apesar das minhas mãos não ter violência e de ser pura e a minha oração ainda continuar pura. Nossa, eu acho essa parte muito linda. Aí depois tá assim: ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Quem que é o nosso advogado? Quem que é a nossa testemunha? Jesus. Olha só, e isso está no livro de Jó. E quem escreveu Jó foi Moisés. Olha que riqueza, riqueza. O meu intercessor é o meu amigo. Quando diante de Deus corre lágrima dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante a Deus, como aquele que defende a causa de um amigo. Quem que é o nosso advogado, gente? Quem que é a pessoa que faz isso pra gente? Que é o nosso intercessor e é o nosso amigo? Jesus. O meu intercessor é o meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante a Deus, como quem defende a causa de um amigo. Eu fiquei chocada com isso, porque o livro de Jó, cronologicamente, foi escrito depois de Gênesis, né? Então, tipo, lá no comecinho da Bíblia, já tem a figura de Jesus. Desde o primeiro capítulo, da primeira linha da Bíblia, já tem a Trindade, né? Na verdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três. E é muito, muito lindo quando a gente tem esse tipo de revelação. E quem escreveu esse livro, como já falei, é Moisés, né? Suspeita-se que foi Moisés. Não tem nada falando com toda certeza que foi ele que escreveu. Mas aqui já revela quem é o nosso Redentor, quem é o nosso intercessor, que também é o nosso amigo, que é que é a minha testemunha, a sua testemunha, que é o meu advogado, o seu advogado diante de Deus. E isso, o que eu mais amo na palavra é que assim, ela nunca diverge. Apesar dela ter sido escrita por 40 pessoas, se não me engano foram 40 pessoas, 40 autores diferentes, em tempos diferentes. Tem livro que, tipo, um foi escrito aqui, o outro foi escrito, tipo, 400, 500 anos depois. Você não tá entendendo? E eles nunca divergem, eles só convergem. E eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem, que tem um dos livros que tem só em algumas bíblias de algumas específicas, né? Que aí as pessoas foram separadas em lugares diferentes para saber quais que seriam os livros, né, que comporiam esse livro aqui.
E elas ficaram em lugares diferentes e o discernimento veio pelo Espírito. E sabia-se que era a origem de Deus porque todos eles tiveram a mesma revelação. Aí vocês têm dúvida que isso aqui não é de Deus, que isso aqui não é a palavra de Deus, que isso aqui não é ele falando da primeira página à última página. Eu não tenho dúvida nenhuma, zero. Ainda mais porque eu fico chocada que o negócio que foi escrito lá em Moisés é confirmado com Jesus lá no Novo Testamento. Vocês querem, quer que eu te prove isso, que eu te fale melhor de onde que eu tirei isso? Bom dia, tudo bem, Davi? Bom dia, Gabi. Como é que vocês estão? Vocês já leram o livro de Jó? Vocês entenderam que aqui nessa parte Jó fala, né, que ele tem uma testemunha, que é nosso intercessor, é o nosso amigo, então que ele é nosso amigo, que ele nos defende diante de Deus quando nossas lágrimas caem, como defende a causa de um amigo, certo? Certo, né? Aí a gente vai lá pro Evangelho de João e vai em João 14, 6, que é aquela parte que Jesus fala. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você concorda que está convergindo com aquilo que a gente viu lá em João? Um versículo lá da frente, conversando com lá de trás. Ai, eu acho isso assim magnífico. Então, e esse versículo é lindo. Eu vou continuar lendo ele até o finalzinho, que eu acho muito lindo. Assim, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Ai, Jesus, eu amo quando eu tenho novas revelações desse livro. Eu não sei vocês, mas assim, esse aqui é o melhor livro de todos. Porque quando você lê ele com a presença do Espírito Santo, com as revelações, e ele te revela novas coisas, não tem coisa mais gostosa que ler isso aqui. Não tem uma coisa mais deliciosa do que ter novas revelações de Deus. E aí você falaria, como que faz isso? Você faz assim, você pega a sua Bíblia antes de você ler, você faz uma oração. E oração, coração honesto, realmente, não precisa ser muito engessada. Oração, diferente do que eu achava que tinha que ser uma oração muito regrada, muito dentro da caixinha, tipo, começa assim, fala isso, é de joelho, não é de joelho. Não tem isso. Claro que, tipo assim, se você tá numa intenção de oração específica, né, tipo assim, de intercessão, de não sei o quê, e é algo assim que você quer entregar o melhor, como eu já falei em outras partes aqui, que dá o melhor pra Deus. Então, se você sentir que tem que ajoelhar, ajoelha. Se tem que prostrar diante de Deus, prostra. Mas não tem que ser uma oração complexa. Igual ele falou, tipo, ele é amigo. Você não precisa falar o português extremamente correto, formalzão, pra falar com o seu amigo. Precisa? Vocês usam gírias, vocês têm códigos, às vezes, tipo, só de olhar vocês já se entendem. Então, a oração você faz com um amigo. Então, não precisa ser complexa. Pode ser mais direta. E você pode deixar o seu coração quebrantar. Então, o que eu faço? Eu pego essa Bíblia, eu fecho os meus olhos, eu falo: Senhor, o que você quer me entregar hoje? O que o Senhor deseja? Igual você quer fazer a live, eu falo: o que o Senhor deseja que eu entregue hoje, que eu fale hoje, que eu transborde hoje na vida de alguém, Pai? Eu sei que o Senhor, eu adoro quando você me usa, adoro quando eu sou parte da sua obra, adoro quando eu sou resposta de orações para pessoas. Então, Senhor, me mostra o que o Senhor deseja que eu fale na minha live hoje. E aí eu vou ler a Bíblia. Se eu tô lendo o livro, eu vou ler o livro que eu tô lendo. Se eu sentir um versículo, eu vou procurar esse versículo. E aí sempre vem, entendeu? E aí eu sempre falo. E nem sempre vão vir pessoas falando alguma coisa, dando feedback e tal. Mas eu sei que a mensagem foi. A minha parte, eu fui. E depois que eu descobri o meu dom ministerial, que jeito que eu vou desver? Que jeito que eu vou fingir que eu não sei? Que jeito que eu vou fingir como se eu não soubesse, como era antes? Não tem como.
Então, são revelações que o Espírito vai dando, né? Que Deus vai dando. E é delicioso viver isso. É maravilhoso. E eu desejo do fundo do coração que você viva isso. Desejo do fundo do coração que você tenha revelações novas nessa palavra. Que é uma palavra viva. Você pode ler, tipo, ontem. Aí hoje você sente de ler hoje. E aquilo encaixa assim, você fala, nossa, parece que foi pra mim. Maravilhoso. E isso é uma resposta de oração. É uma resposta de Deus pra você. Isso aqui é a palavra dele. E ela não é lá de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Ela parece que foi escrita agora. E tem vezes que você lê que você parece que tá falando comigo. Como é que pode? Claro que pode, porque é feito por Deus e é Deus te dando uma revelação. É Deus conversando com você através da palavra dele. Entende? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Comenta aqui o que mais mexeu com você. Se quiser não comentar aqui, mas mandar um direct, manda um direct no privado. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos firmes nessa quarentena de lives. E depois, mais pra frente, quero comentar com vocês o que eu achei desse número 40. Que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado lá no deserto pelo diabo. Ele ficou de jejum por 40 dias. O povo do Egito, o povo de Israel que foi liberto do Egito ficou 40 anos no deserto. E várias coisas que acontecem no 40 na Bíblia. E isso tem um porquê. E eu nem tava com isso no coração, mas agora estou mais firme ainda de ir até o fim nesses 40 dias de live, porque o número 40 realmente tem algo muito impressionante, muito revelador por trás. Não é um simples número. Assim como o 3, o 7 e todos os números que tem na Bíblia, né? Revelações que tem. Mas enfim, não vou fugir de assunto. Espero vocês aqui amanhã. Para quem ainda não entrou no Clube do Livro, você é meu convidado, minha convidada. Como que tá funcionando? A gente vai ler esse livro todo aqui, a Bíblia NVI, em 6 meses. E você é o meu convidado, é a minha convidada para ler junto com a gente. Porque quando a gente está junto com pessoas que estão indo para a mesma direção, a gente se fortalece. E aí a gente tem o cronograma de leitura da semana e uma vez por semana, geralmente na segunda-feira, a gente se reúne numa reunião online mesmo. Pode sair da sua casa, eu daqui da minha casa, e a gente vai discutir sobre os livros que a gente leu durante a semana. É muito gratificante, é muito bom. E eu espero você nessa experiência também, tá? Se você quiser ir mais a fundo na leitura da palavra. E também para você que colocou na sua meta de ler a Bíblia toda até em 2025. Colocou como meta de 2025 ler toda a Bíblia. Então vamos junto que a gente vai ler isso aqui em 6 meses, tá? Pra glória e honra de Deus. Lógico, porque pra Ele, por Ele, são todas as coisas. E continuarão sendo. Um beijo, bom dia pra vocês. Espero vocês aqui amanhã, tá? Bom sabadão.